Boa noite. Vamos pegar as nossas Bíblias, abri-las em 1 Reis. Primeiro Reis 12, 15. 1 Reis 12, versículo 15. Certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos ao Senhor por podermos nos reunir, louvar o teu santo nome, adorar ao Senhor por tudo que o Senhor é. Pedimos que nessa noite possamos entender um pouco mais de como sondar os nossos corações, para que possamos aprender com o erro daqueles que não souberam sondar, não detectaram os sinais de problemas. Pedimos que o Senhor nos ajude a percebermos isso e colocarmos em prática e procurarmos o recurso mais rápido possível para revertermos a situação e podermos ter um coração que realmente é totalmente dedicado ao Senhor. Pedimos isso e oramos em nome de Jesus. Amém. Então, coração partido. O coração desviado que nós já vimos é o início do colapso interno. Para quem não está lembrando aí, nós estamos numa série de mensagens falando sobre o coração dos reis. E aqui nós estamos na última mensagem falando especificamente do coração de Salomão, que começou muito bem, mas hoje nós vamos na última parte falar sobre o coração partido, que é o diagnóstico final da falência espiritual, porque todo desvio não tratado leva a uma ruptura. O descompasso entre aparência e essência, entre culto exterior e a idolatria interior, chega ao final ao ponto de uma grave lesão. O coração não fica apenas desviado, nós vamos ver que ele fica estraçalhado. E o coração de Salomão é um grande exemplo para nós aprendermos. O rei mais sábio não escolheu a sabedoria no final, ele colheu as consequências de um coração dividido entre vários senhores. As pequenas concessões que nós vimos foram produzindo pequenas fissuras que produziram rachaduras invisíveis, e isso foi durando anos, até que o próprio Deus anuncia o que nenhum cardiologista humano poderia prever: uma ruptura irreversível. Um diagnóstico nada bom. O juízo de Deus já estava determinado. O reino seria partido. Então, nessa mensagem, veremos sinais evidentes de necrose interior. O que começou como glória terminou como julgamento. O que era unidade terminou com fragmentação. O que era promessa terminou em longa espera. Nesse último exame, encontramos um coração dilatado pelo orgulho, enfraquecido pelas alianças com o mundo e com sinais claros de falência estrutural. O que começou com um músculo forte, discernido e sensível à voz de Deus, terminou com uma câmara dilatada, sem força para bombear vida, nem lucidez para reconhecer o colapso iminente. Já não há praticamente pulso espiritual nesse ponto da vida dele. Apenas o silêncio
de um coração prestes a se romper. A primeira coisa que vamos ver aqui, voltando aí para o capítulo 11, são os sinais de ruptura. Porque se estamos sondando o coração de Salomão, isso serve para sondar o nosso também. Então nós podemos ver os sinais de ruptura no coração dele, para podemos ver sinais no nosso coração. Então no versículo 11 do capítulo 11, diz: por que fizeste isso, e não guardaste o meu conserto e os meus estatutos, certamente rasgarei de ti este reino. A palavra conserto aí é a mesma que aliança. Às vezes é traduzido em algumas versões como conserto ou aliança. Então, não guardaste a minha aliança, né, e os meus estatutos. O exame final mostra que o coração de Salomão já não respondia aos estímulos do Senhor. Estava um coração já doente, não adiantava mais massagear, que não estava respondendo aos estímulos. A sensibilidade espiritual estava anestesiada, a integridade da alma obstruída. Os sinais vitais, outrora, oração, temor e sabedoria. Nós vimos isso no começo da vida dele. Um homem de oração, e que o Senhor falava com ele, e que ele temia tanto ao Senhor, que ele pediu a coisa mais importante, que foi sabedoria. Os sinais vitais do passado foram substituídos por silêncio, idolatria e endurecimento. Como pode um coração que era voltado para a oração, que temia o Senhor e era sábio, ficar silencioso, idólatra, endurecido? Nós podemos fazer aqui uma observação clínica. Falta de arrependimento diante do juízo. Falta de reação às provações. Isso, versículos 14 a 25. Já não estava mais reagindo às provações. E falta de ação, sem clamor por restauração, sem um cântico novo, ou uma nova oração registrada na crise. Sinais óbvios aqui de que o coração dele estava doente, não estava se arrependendo, mesmo com todas as coisas acontecendo. Os adversários atacando os problemas que eles não tinham, um reino que vivia em paz, não estava mais paz, o juízo vindo, mas não havia arrependimento. As provações, não reagia diante das provações, não agia com clamor, porque normalmente quando um servo de Deus está numa situação difícil, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Nós vamos ver que tem exemplos de outros reis que fizeram isso, e Deus atendeu e ouviu. Nós não vemos isso, clamor por restauração, cântico, um homem que compôs muita coisa, salmos e tudo mais. Não vemos mais nada de novo nessa área. Nem oração registrada, nem uma nova oração, que mostra que ele estava totalmente frio, necrosado. É aquele coração que não adianta fazer mais nada, que ele não reage a nada. O rei que um dia prostou-se para dedicar o templo ao Senhor, estava se curvando diante dos falsos deuses estrangeiros. Olha como que o coração dele estava sem sensibilidade nenhuma. Ele sabia quem era Deus, a oração que ele fez naquela dedicação no templo, as coisas que ele falou a respeito de Deus, e de repente ele se prostrar diante de deuses falsos. Como que pode um coração que outrora temia ao Senhor e que era sábio chegar a esse ponto, a se prostrar diante de estátuas? Esses sinais de falência espiritual
levaram a consequências inevitáveis. Os sinais estão aí. As coisas aconteceram. Mas não havia reação. Então vem as consequências. Aí temos as consequências da ruptura. Eu vou ler alguns versículos. O versículo 12. Por amor de Davi, teu pai, não farei isso nos teus dias, porém rasgarei o reino da mão de teu filho. Versículo 14. E levantou o Senhor contra Salomão um adversário. No versículo 23, também levantou Deus outro adversário. Olha quem que estava levantando os adversários contra Salomão? Deus. Provações, para que ele percebesse que o coração dele estava afastado dele. Mas nada, não percebia. As coisas estavam indo de mal a pior. Nada de bom acontecendo. E o coração duro, endurecido como pedra. Ele já conhecia a palavra. Em Deuteronômio 17, já o alertava. E diz assim: o rei não tomará para si muitas esposas. Ele conhecia a palavra e que falava exatamente isso. E o que ele fez? Como nós vimos na leitura, uma quantidade enorme de pessoas, 700 mulheres, 300 concubinas, imagina. Igrejas grandes, né, com 1000 pessoas, você imagina aquela multidão, igrejas que tem 1000 pessoas, você nem conhece as pessoas, nem sabe quem que é, conhece um ou outro ali, porque é tão grande. Imagina essa quantidade de esposas, será que ele conhecia todas, conseguia conversar com elas? Ele exagerou, falou para não ter muitas mulheres, mas muitas ali, uma quantidade razoável, não, mas ele extrapolou, o coração dele estava muito duro. E aqui tem uma advertência, muito antes, e esse texto de Deuteronômio foi escrito antes de existir rei em Israel, né, que serviu certamente para outros reis. Foi um dia, né, falando para Moisés, quando a nação, então mostra que a ideia de ter um rei já estava meio que nos planos mesmo. Então, o dia, quando tiver rei, que ele não tenha muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também, no mesmo versículo, não acumulará para si grandes quantidades de prata e ouro. E fala que lá a prata era como pedra, de tanto que ele acumulou. Muita riqueza, muito dinheiro. Ele também extrapolou, não seria, o cara é milionário. Não, ele é multimilionário. É uma coisa fora do normal. É o homem mais rico do mundo. Não, ele é 3 vezes o homem mais rico do mundo. É uma coisa fora do normal. Para as pessoas considerarem prata como pedra. O juízo de Deus veio com precisão. Podemos dizer, seguindo a nossa analogia aqui, com precisão cirúrgica. Rasgarei, diz o versículo 11. Como um coração partido causa falência no corpo, o reino foi dividido por causa do coração doente de Salomão. Deus foi justo quando falou isso e fez isso? Sim. Porque essa palavra rasgar, ela é uma palavra violenta se a gente pensar, não é? Quando alguém pega para rasgar alguma coisa, envolve uma violência, dor, que a própria palavra já indica isso. Deus foi justo, pois a aliança foi quebrada. Deus foi sábio, sim, pois preservou Judá por amor a Davi, e severo, certamente, trazendo consequências geracionais. E Deus foi misericordioso, adiando o castigo. Um coração idólatra perdeu a proteção divina. Trouxe desordem à vida
e se afastou do altar de Deus. Olha quanta coisa ele perdeu. A fratura interna começou a se refletir em rupturas externas. O rei começou a sofrer oposição, inimigos se levantaram, rebeliões surgiram. A paz de anos foi substituída por conflitos sucessivos. Esses eventos não foram apenas políticos, foram consequências de um coração doente. Um rei que não se submetia mais ao Senhor, não podia mais manter unido um povo que dependia da bênção divina. Diagnóstico: um coração idólatra perde a proteção divina, traz desordem à vida e se distancia de Deus. O coração de Salomão, que outrora era forte de sabedoria e temor, se tornou causa de tropeço e maldição. O colapso do rei, o colapso do coração dele, foi também o colapso da nação. E a terceira coisa que podemos aprender aqui é as inscrições no epitáfio. Vocês se lembram que na mensagem eu falei o que é esse epitáfio? Aquela plaquinha, no final da vida, no túmulo de muitas pessoas. As inscrições no epitáfio de Salomão. Versículo 41. Quanto aos demais feitos de Salomão, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis? O que mais impressiona no final da vida de Salomão não é um escândalo, é o silêncio. Não havia mais oração, não havia mais salmo, não havia mais arrependimento. O livro se fecha como uma ficha clínica sem alta, com o paciente desligado das máquinas da graça, como um coração que parou de bater espiritualmente. A Bíblia não deixa claro se Salomão um dia voltou ao Senhor arrependido. Isso aí a gente não tem como afirmar que ele um dia voltou arrependido ao Senhor. Eu creio que Eclesiastes possa ser uma reflexão tardia. E tem muitos que creem assim. Pode ser um reconhecimento honesto, de fato, de tudo que ele fez. Isso aí não tem dúvida. Mas tardio. De que o temor a Deus é o essencial. Ele podia ter detectado isso muito antes. Ele poderia ter mudado isso. Ele poderia ter se arrependido e voltado atrás e procurar fazer diferente. Mas nós não vemos isso. É por isso que tem alguns que até duvidam se realmente ele era salvo. Mas eu acho que a reflexão ali de Eclesiastes deixa bem claro que, pelo menos, ele reconheceu. E lá no versículo 12 ele diz: agora que tudo foi dito, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Era o que ele fazia no começo. Ele orava, ele temia o Senhor e usava a sabedoria do Senhor para reinar o seu povo. Ele se perdeu no meio. Mas no final, pelo menos, ele reconheceu que isso é o que ele deveria ter feito e que todos nós devemos fazer. Seja como for, a história que nós temos de Salomão, inspirada, encerra com um vácuo, uma advertência, uma ausência de sinais vitais.
A gente não consegue ver isso, porque na história de Davi, por exemplo, a gente percebe o arrependimento e ele voltando. Mas na história dele fica esse vácuo. Mas ao mesmo tempo uma advertência para nós. Salomão foi grande, sábio, construtor, mas terminou com o coração partido. Salomão é o rei que começou como símbolo de sabedoria, mas terminou como exemplo de ruína. Seu coração, antes dedicado e elevado, como nós já vimos, foi se desviando aos poucos até que se partiu em silêncio. A Bíblia não oculta sua queda. Ela a expõe como um alerta para todos os que confiam em si mesmos. O próprio Salomão aconselhou lá em Provérbios 3: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade de entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Não fique cheio de si, pensando que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. A verdadeira sabedoria é temer o Senhor e evitar o mal. Se nem Salomão, com toda a sua glória e sabedoria, foi capaz de manter-se fiel ao seu conselho, de não confiar em si mesmo, e não manteve uma vigilância contínua do seu coração, quem seríamos nós para negligenciar o nosso coração? Um homem sábio, que realmente tinha um coração que temia o Senhor. E ele escreveu isso e deixou muito claro para nós isso, para que nós guardemos os nossos corações. Se ele chegou no final com o coração partido e que causou consequência para gerações, quem somos nós para negligenciarmos os nossos corações? Mas um provérbio muito conhecido que sempre falo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o fim de Salomão seja o início da nossa vigilância. O fim dele foi trágico. A gente não sabe exatamente como foi, tudo o que aconteceu, mas que seja o início da nossa vigilância, para que não sejamos como ele, que chegar no final aquele coração duro, que não atende mais aos estímulos, que não ouve mais nada. Que o seu silêncio seja para nós um convite à confissão, porque uma das coisas que nós falamos com relação ao silêncio é isso. Nós vemos Davi confessando, temos os salmos de Davi confessando. Mas que o seu silêncio seja para nós um convite à confissão. Que o seu colapso seja para nós um chamado à renovação. Ele errou, não cuidou do coração durante o processo e foi à ruína. Mas nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós podemos dar ouvido o que a palavra nos diz para fazer. E que a dor do seu coração partido nos leve a buscar um coração totalmente dedicado, semelhante ao de... Vocês vão pensar Davi? Não, semelhante ao de Cristo. Nós temos que pensar no melhor. O coração que nós temos que buscar ser igual. Se fôssemos igual de Davi, já seria alguma coisa. Mas o alvo não é ter um coração como o de Davi, que era um coração segundo do Senhor, é ter um coração semelhante ao de Cristo, que nunca se desviou, nunca se dividiu,
nunca se partiu por causa do pecado, mas que entregou o próprio coração na cruz para restaurar os nossos. O livro de Crônicas omite o colapso de Salomão. Se você fizer uma leitura atenta, né, quando tem essas partes que são repetidas e parece que está falando a mesma coisa, mas em Crônicas omite o colapso de Salomão, que está falando aqui em 1 Reis 11. A ideia, eu acho que o objetivo é destacar a graça de Deus que perdoa pela fé. A Bíblia afirma que Deus nos aceita com base na fé e não nas nossas obras. A confiança salvadora é suficiente para garantir o perdão dos pecados. A promessa dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais, diz Hebreus 10, 17, ecoa a aliança de graça anunciada em Jeremias 31, 34. Salomão, assim como Davi e todos os homens de fé do Antigo Testamento, confiavam na provisão de Deus quanto ao perdão. Esse é o mesmo Deus que enviaria o próprio Filho ao Calvário para lidar definitiva e justamente com o pecado humano. No sangue de Cristo, encontramos a única resposta eficaz ao teu pecado, ao meu pecado e ao de Salomão. O próprio Deus pagou o preço total e aceita como justiça a confiança na justiça de Cristo. E quanto ao pecado, ele perdoa. Davi e Salomão são apresentados diante de nós como homens perdoados, não por mérito, mas por fé na provisão divina. Contudo, enquanto Davi foi chamado à responsabilidade, confessou sua culpa e foi restaurado a comunhão, Salomão trilhou um caminho sem retorno conhecido. Os desvios de Davi foram transformados repetidas vezes em caminhos de justiça, porque ele se quebrantava, reconhecia seu pecado e voltava a seu Senhor. Sua vida foi essencialmente marcada por uma comunhão contínua. Agora, Salomão, mesmo podendo ser perdoado, não confessou sua culpa e não retornou. Viveu seus últimos anos distante de Deus e por isso declarou: não tenho satisfação neles. Porque alguém teria satisfação nos últimos anos de vida do jeito que ele viveu? Se a gente pensar bem, uma coisa que nós deveríamos dizer, e Paulo afirmou isso, que aprendeu a ser contente em qualquer situação, é estar feliz com todos os anos de vida que o Senhor nos permite. Salomão viveu da melhor forma possível, em todos os aspectos humanos. E declarou no final, lá em Eclesiastes 12, não tenho satisfação neles. Imagina você olhar para trás e achar que foi tudo uma perca de tempo, que não valeu nada. Vidinha vazia, sem valor, sem propósito. Uma vida medíocre. Assim morreu Salomão. E nos deixou uma advertência. Começar bem a vida é apenas parte do caminho. Certo? Devemos começar bem. Mas é só o começo. E isso não garante nada.
Porque se tem alguém que começou muito bem, foi Salomão. Em todos os aspectos. Apenas um relacionamento pessoal, íntimo e contínuo com Deus pode garantir uma realização plena. Os propósitos de Deus se cumprem apenas em corações que se mantêm comprometidos com Ele, dia após dia. Para terminar, uma reflexão aqui para nós. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. Fazemos isso com uma certa frequência. Temos diante de nós essa mesma verdade que acabamos de ver. A ceia do Senhor nos lembra que nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. Mas também nos convida a uma confissão contínua. A ceia do Senhor é um memorial que o Senhor estabeleceu justamente para podermos lembrar disso. Que temos que frequentemente sondar os nossos corações, detectar os pecados e confessar e participar dignamente. Apesar de simbólica, ela é muito séria. Ela não é um prêmio por mérito, porque você foi um crente fiel e procurou fazer todas as coisas e agora você pode participar da ceia. Não é um prêmio por mérito, mas um chamado à comunhão. Por isso, não fuja da mesa do Senhor por causa de pecados não confessados. Não seja como Salomão, que não ficou com o coração duro, insistindo. Não adianta, a coisa vai piorar cada vez mais. Financeiramente, em outros sentidos, ele estava muito bem. Mas o coração dele, estraçalhado. Não adianta fugir. Pecados têm que ser confessados. E quando é confessado, Deus perdoa. Deus sempre perdoa. Não se cale como Salomão. Faça como Davi. Confesse sua culpa. Receba o perdão. E mantenha sua comunhão contínua com o Senhor. A ceia é exatamente para lembrar disso. Para a gente lembrar que somos pecadores, precisamos confessar, vamos ser perdoados e precisamos manter a nossa comunhão com o Senhor, senão nossos corações vão à falência espiritual, se não houver comunhão com o Senhor. Senhor, agradecemos por esse instante que podemos ver na Tua palavra o exemplo desse homem que começou muito bem, mas com o passar foi permitindo alguns desvios, algumas concessões, e no final essas coisas atrapalharam tanto que ele estava com o coração totalmente endurecido, já não reagia mais aos estímulos, já não se importavam com as ameaças, e foi até o final assim. E se a Tua palavra não revela claramente que ele se arrependeu, voltando ao Senhor, pode ser que até morreu com esse coração duro. Não sabemos. O que sabemos é o que podemos fazer hoje. Que podemos sondar os nossos corações. E podemos avaliar se realmente não estamos com o coração adoecido e endurecido como o dele. Possamos dar ouvido ao Senhor e procurar nos arrepender e voltar a Ti. Essas coisas que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos encerrar a live para quem está nos acompanhando. Então, boa noite, obrigado por assistir. Nós vamos dar continuidade aqui com a ceia do Senhor.